Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente A. E aí, Will, como é que você tá, cara? Tô bem, Fio. E você? Quanto Cara, tempo, tô com hein? saudade de você, sabia? Eu também. A gente Tava tá. triste já. Acho que a gente tem que colocar 2 episódios por semana agora. Ah, sim. A gente tem que fazer chamadas ao vivo também pra É, se sim, ver, é essas coisas, porque a verdade. gente, a gente não se vê sempre, né, galera? Então eu Não. tô vendo o Fio aqui depois de um tempo, né? A Eu vi gente. ele na Sim, academia. Foi, exato. foi um milagre de Deus, né? Então eu vi ele lá, assim, eu quase não reconheci, porque ele tava tão musculoso É, e. cara. É. Mas Tô tomando bom. uns produtos aí que o Anderson me receitou. Ah, sim. Tô brincando, não receitou nada. Mas eu só vi ele na academia porque eu chamei ele pra ir pra academia. Falei, e aí, cara, mandei foto da academia que é do lado da casa dele, inclusive. Sim. Eu tive que vir lá da casa do chapéu. Mandei mensagem e falei, e aí, Will, cadê você, cara? Aqui na academia. Aí ele, não, não, eu tô aqui embaixo aqui. Mentira, tava na casa dele ainda. Ah, não tinha nem se arrumado. Os papéis se inverteram, o Phil tava lá treinando, forte, musculoso, eu fui Exato. lá e a gente nem ficou treinando, né? A gente ficou A gente ficou conversando. conversando, né? A gente fez o podcast lá sem Sim, gravar. sim, com certeza. É, E, infelizmente é sempre Phil, assim, eu né? vou te falar uma coisa. Aham. Nós estamos no mês da mulher, sabia? Se- Então, é um mês extremamente especial, é um mês em que nós é, traremos ali toda a importância, tudo aquilo que as mulheres representam e Exato. nós do Mente A não poderíamos iniciar o mês das mulheres sem, assim, uma convidada à altura, Com entendeu? certeza, com certeza. Não, e a gente tá gravando na semana, uma semana antes, né, do Dia das Mulheres. Começa domingo, né? Então, bom, parabéns aí para todas as mulheres, né? Vocês são incríveis, principalmente por aturar os homens, Sim, que, né, realmente é difícil, né, cara? com Eu acho que certeza. eu não aturaria um homem se eu fosse, Não, né? eu tô precisando de terapia, né? Eu Eu também, fico com, cara, com o eu fio também. aqui sempre e eu preciso de A terapia gente porque podia chamar alguém dessa área, né, ah, cara? Acho que seria interessante, acho né? que hoje a gente vai aproveitar e já passar também um pouco da nossa Você experiência tá aqui um com o brincando, outro. cara. Não, então, por favor, dá um scope aí da nossa convidada, por favor, que agora eu fiquei mais interessado ainda. A gente hoje está muito bem acompanhado aqui, né, no mês das mulheres. Nós vamos falar um pouco sobre saúde mental, Importante. sobre você se descobrir, você se analisar, você procurar evoluir como ser humano. Se nesse exato momento você tava em dúvida se esse vídeo é pra você, cara, agora você tem absoluta certeza que é pra você. Com certeza. E quando a gente iniciou o nosso projeto aí do Mente A, ela foi uma das primeiras pessoas que eu falei, eu quero sentar aqui, a gente quer conversar, porque a experiência dela e a pessoa que ela Com é, certeza. realmente, vocês que estão aí do outro lado vão gostar bastante. E já vamos deixar aqui todas as informações para você contatar ela também e começar aí também conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ela exerce. Ela é psicanalista e vai nos acompanhar aqui nessa conversa, a Jennifer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por vir ao Mentear. E fala aí um pouco de você, se apresenta para o nosso público. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu lembro que quando você começou, me convidou, eu falei, não, com certeza, está no radar, né? Vamos sentar e ter essa conversa sobre saúde mental, psicanálise. Bom, atuo como psicanalista clínica, de forma online e presencial também, né? Bom, estou aqui para que vocês façam as perguntas, as dúvidas. É um assunto que gera muita dúvida. Existem alguns tabus, Sim. né, em relação à terapia, análise, divã, Sim. saúde Uhum. mental. Eu estou aqui para a gente bater esse papo sobre saúde mental. E é muito importante, né? Com certeza, né, Phil? Então, Eu acho que saúde mental hoje tá para como, sei lá, era o dentista alguns anos atrás, né? Que é importante até hoje. Mas eu digo assim, gente, é mais essencial ainda, né? Então, assim, você já atua na área há quanto tempo? Desculpa. Olha, eu atuo como Uhum, psicanalista na clínica, né, em atendimento, há uns três uhum, anos, 2 anos e perfeito. meio. É porque eu ia te perguntar exatamente o que te chamou, o que chamou a atenção, né, Uhum, para essa área, que é vital, gente. Hoje em dia é vital. sim. Pós-pandemia, inclusive, eu acho sim, que durante a pandemia isso ficou muito mais claro na cabeça das Sim. pessoas.
E sim. pós-pandemia, principalmente. Pós-pandemia também, desculpa. Uhum. Então, o que que chamou a sua atenção para essa área? Sempre foi assim, um desejo de muito tempo você trabalhar com isso? Ou foi algo que, não sei, despertou em você e você falou, cara, acho que é isso que eu quero fazer a partir de hoje Uhum. e você seguiu nessa área? Como Uhum. que foi para você? Primeiro, antes da formação, né, acadêmica, da escola de psicanálise, o divã pessoal, né? Uhum, A análise pessoal mesmo, a busca por autoconhecimento, entender os padrões, as emoções, o sofrimento humano, né? As minhas questões. Então, antes de atender os pacientes, eu fui para o divã, né? Então, e estou no divã até hoje, que é uhum. algo diferenciado no psicanalista, né? O psicanalista, ele atende os pacientes, mas ele está no divã. Também a gente precisa fazer ali uma formação que inclui a teoria, a prática, a supervisão e a análise pessoal, né? Então, assim, o encontro com a psicanálise se deu no divã mesmo, uma busca pessoal por entender as questões, os padrões que eu repetia, as minhas emoções, me entender como mulher, como sujeito, entender a minha vida ali. E aí foi. Eu tenho uma amiga querida que ela fala, eu falo, eu encontrei a psicanálise. Ela fala, não, acho que a psicanálise te encontrou. Então, foi muito desse lugar, Uhum. né? De me entender, né? De entender as minhas emoções, enfim, o divã pessoal. E a partir daí, o desejo de ajudar outras pessoas a também, né, se entenderem, se conhecerem. A psicanálise, ela é o lugar ali que você fala é, sem, sem medo sem querer contar uma história, né? Você fala ali das suas questões sem, sem querer mentir ou Uhum. enganar, entende? Esse lugar. Eu imagino que é um tipo de profissão que a pessoa tem que amar, né? A gente comentou aqui alguns episódios atrás que existem profissões que meio que ou você tem uma vocação para aquilo ou, cara, olha, pensa bem se é isso que você quer seguir. Uhum. Porque é uma área muito delicada, né? Você tá cuidando Sim. ali de repente, assim, achismo meu do que eu acho que é a psicanálise, né? Você tá orientando a pessoa ali a achar um caminho para de repente algum problema que ela não tá encontrando uma solução. Uhum. Então aí envolve não só de você entender como funciona, de repente, a cabeça do ser humano, mas Uhum. também de você tá bem, né, para fazer aquilo. Porque imagina a gente tava até comentando aqui antes de começar o episódio que a pior, a pior notícia ultimamente tá sendo sempre a próxima, né? Então, deixar a cabeça Uhum. tranquila, né? Principalmente em questão de perspectiva de futuro próximo aqui, Uhum. é muito instável. Uhum. Então, eu imagino que se a pessoa não tá bem, como que ela consegue fazer a outra pessoa ficar bem, ou pelo menos direcionar Uhum. a outra pessoa a ficar bem, né? Já teve algum relato, de repente, que você tenha ouvido, ou com Uhum. você mesmo, de você, de repente, deixar de atender, achar melhor não atender, ou Uhum. alguém te relatar isso pra você por conta dessa questão? Olha, não tô muito bem, não tô muito legal, hoje eu acho que não vai O funcionar. analista não querer atender ou O analisando analista, o o. analista se analisando e pensando, poxa, hoje eu Hoje eu não não tô bem. conseguiria atender uma pessoa. Acontece, né? Uhum. Porque aí toca somos humanos, Somos né? humanos, E exatamente. como humanos temos as nossas questões Não é a todas. maquininha que só coloca o óleo ali e voltou a funcionar. Exatamente, exatamente. E às vezes o analista em querer ser perfeito já 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 tá alguma coisa errada ali. Errada ali, Porque esse perfeito. não é o lugar do analista, Uhum. né? Não é a perfeição. O analista é aquele que vai ouvir,
né? Porque o analisante, que é o paciente ali, é que vai falar, né? A psicanálise, ela é a abordagem. Ela é a Poxa, abordagem. desculpa, Desculpa, gente. Jennifer. Perdi aqui o. Desculpa. Achei que estava acontecendo alguma coisa errada. Acontece direto. Ah, Ou é eu jogando alguma coisa lá pra trás. Então, a psicanálise, ela é a abordagem, Aham. né? Ela é a abordagem psicanalítica que a gente escuta o inconsciente, né? E como que o inconsciente, ele vem à tona? É na fala, né? Então, assim, Interessante. não é... Pegou isso, Phil? Não, porque Não é... ó, o inconsciente, desculpa, o inconsciente, Sim, eu pelo menos sempre relacionei a quando você tá naquela, né, que você tá sonhando, por exemplo, né, também. quando você, mas interessante, desculpa. Também tem a interpretação Uhum. dos sonhos. A gente tem uma parte que a gente trabalha muito essa área, Área né? dos Uma sonhos. obra muito grande do Freud, que é a interpretação dos sonhos, Hum, né? Que é a manifestação do nosso inconsciente, né? Os sonhos. Só que o inconsciente se manifesta na fala, né? Então, o paciente fala muito das suas questões ali, sem ter aquela preocupação do meu julgamento, por exemplo, entende? uhum. Então ele vai falando, ele vai chegando em alguns pontos, algumas questões. E quando eu falo, né, quando eu tô falando para você, eu tô me escutando, entende? Então, no final das contas, você está se analisando porque você está escutando algo que você não sabia, não imaginava, porque você nunca tinha ido para o divã, por exemplo. Às vezes você ficava pensando, pensando, baseado ali na situação, no momento, no que está vivendo, na correria, né? E você não se escutava. Que loucura. A gente se escuta a partir do outro, entende? Uhum. Então eu diria que essa é a mágica, assim, da terapia, da análise, sobretudo da psicanálise, que é essa abordagem. Aí você tá vendo, Phil, por que que eu comecei o desenho antes? Porque agora eu não consigo desenhar. Fiquei Cara, parado não, aqui prestando não, atenção. ela falando, tipo assim, eu só pensando, meu Deus, ela falou de Freud, tem muita coisa pra perguntar. Mas Que é é uma área muito interessante. E eu falei que loucura aqui, mas eu ia falar, meu Deus, que interessante, mas saiu, que loucura. Não é no sentido literal, é gente, pelo uma, amor é de Deus. uma, É um é uma jargão. manifestação espontânea, né? Tipo, foi a única palavra que você achou no Do momento. nada, mas não Isso. coube aqui, desculpa. Mas tem uma coisa que você falou sobre muitas vezes as pessoas tá ali com uma espécie de máscara, né? Então, ah, sem a análise, a pessoa precisa colocar aquela máscara para interagir com a sociedade, para criar uma persona, né? Uma identidade que talvez, né, não seja a construção dela mesmo, né? Então, você diria que a parte da análise é fundamental para que a pessoa remova essa máscara e Uhum. aprenda a demonstrar quem de fato ela é, ou se entender como ela é de verdade? Como sujeito, né? A análise, ela devolve a tua narrativa pessoal, digamos, né? Você começa a, a entender o que você quer, o que você gosta, por que que você repete padrões, né? Muito dessa máscara social que você diz, Wilinha, é eu me adequar dentro de um grupo, dentro de uma expectativa, né? Dentro de algo que esperam de mim. Mas a análise me ajuda a entender o que eu quero, né? Qual é o meu desejo? E não me alienar ao desejo do outro, Sim. que é o desejo, que é o coletivo, né? É o grupo que eu frequento, é a religião que eu frequento, é o relacionamento que eu tenho, é o que a minha família espera de mim, né? Mas e eu, né? São pressões Isso, Externas. sociais, externas que, exato. né? E aí você dá, existe algo que leva a pessoa à análise. Isso é com todo mundo. Uhum. Existem uma situação que acontece que leva a pessoa para análise. Fala, não, agora eu preciso, né? Algumas coisas acontecem, agora eu preciso ir para análise. E aí quando existe esse fato na vida da pessoa que ela fala, agora eu preciso ir para análise, é aí onde ela vai entender
Não, peraí, mas eu fiz isso a vida inteira, mas na verdade eu nem gosto, né? Na verdade eu nem queria. Na verdade, eu nem queria estudar isso, a minha família que me pressionou, ou eu não queria ter os filhos que eu tive, ou eu queria estudar outra coisa, entende? Uhum. As perguntas da vida, né? Sim. Você vai se entendendo como sujeito. Você falou uma coisa interessante aí que já linka mais ou menos com o que eu ia te perguntar. Que qual, qual que são os sinais, assim? Porque, assim, por exemplo, a pessoa chega num ponto que ela acha que ela precisa de um psicanalista. Só que eu acredito que ela indo pra terapia, ela consegue entender que, na verdade, ela já precisava antes. Muito Uhum, tempo antes. E ali meio que agora, nossa, agora não dá mais, eu uhum. tenho que ir. Existe algum tipo de sinal assim que a pessoa ela ela pode meio que se autoanalisar e entender, tipo assim, poxa, eu acho que realmente eu tô precisando, seria interessante eu ir. Assim, nada próximo do estopim, sabe? Tipo, Uhum, cara, foi a gota d'água, agora aconteceu alguma coisa muito ruim na minha vida, que mexeu muito com a minha cabeça, eu tenho que ir. uhum, Algo antes disso, a uhum. pessoa consegue se autoanalisar e identificar esse tipo de situação? Consegue, mas é muito difícil, né? Porque aí a gente entra no preconceito, no Aham. é coisa de louco. Nossa, o que que você tem que você É tá um fazendo tabuzão, né? terapia? Uhum. O que que você tem que você tá fazendo terapia? O que que aconteceu? Né? E aí a pessoa fica ali apreensiva. Eu diria que a análise é fundamental para desde sempre, quanto antes melhor. Né? Quanto antes melhor, porque você vai entender o adolescente, a criança, né? Se entender, se conhecer, o que que eu quero, né? O que que eu busco, quais são os meus talentos, onde que eu posso, o que que eu posso fazer, onde, entende? Porque é você falar sobre a sua vida, Uhum. né? E você entender por que que você tem uma determinada angústia, por que que você repete um padrão de relacionamento, por exemplo, né? Padrões, a pessoa repete padrões, autoestima. Então, é o ideal, né? Não Uhum. ter uma coisa que acontece, né? Não Um espere, né? luto, Uhum. perdi o trabalho, perdi um familiar, algo que acontece de muito ruim, de muito chocante, para que ela busque, mas a gente sabe que não acontece, Uhum. né? A maioria das Quando, vezes. quando você cita ainda a questão de preconceito, eu ainda fico muito surpreso, porque a gente vive numa época em que é fato você perceber que as pessoas não estão bem. O pessoal não tá bem, mano. Você entrega lá um tempo que você vê as redes sociais, você vê as pessoas entrando em discussões, em debates, assim, totalmente que não vão acrescentar nada pra eles. Então, assim, eu vejo que a parte da saúde mental hoje, ela tá sendo uma questão de luxo. Ó, fulano ali tem saúde mental, então eu tenho até inveja dele, né? Exato, Então, não é mais do carro, da moto. Não. não, ninguém, Agora, então nossa, cara, assim, como você é centrado, você realmente parece que sabe o que quer. exatamente, tipo, você Sim, então ainda existe assim sim. esse tabu de falar, o cara que tá indo pra análise, ele tá disfuncional É, aqui. aham. Existe. Existe muito assim, os pais querem que os filhos façam análise. Só que no final das contas, ele que precisaria fazer análise Uhum, também, primeiro, uhum, né? uhum, Não, meu filho não tá muito bem, tá com muitas questões, tá, né, dando muito trabalho, precisa de terapia. Só que aí você vai atender esse adolescente, esse jovem, e aí você entende que aí tem uma questão familiar ali. uhum, E esse pai acha que não, que ele não precisa. E aí ele paga para o filho, ele quer fazer, quer que o filho faça, quer que o filho se implique ali na análise, só que ele precisa fazer análise também. Entende? Ele não aceita que que tem alguma ele coisa não errada enxerga com. Pode essa ser com ele Sim. também. Ou Uhum. às vezes, sim, só que. E aí é muito difícil encarar, né? Sim, é verdade. Verdade. É porque eu tô levando meu filho
porque eu acho que tem alguma coisa errada com ele, mas é com ele. Aí descobre que o problema É é o com pai. ele, exato. Sim. É com ele, não nossa, Tô sou sempre no muito bem. ambiente, né? Não É, tem como. se eu conseguir analisar que meu filho tá com um problema e que ele precisa de acompanhamento, é porque eu estou muito bem, Uhum. né? Sou um pai evoluído, né? Exato. Meu, eu acho Exatamente. muito bizarro isso ser ainda um tabu, principalmente agora, após pandemia, né? Que na pandemia a gente viu que, cara, o pessoal, assim, nossa, eu lembro de abrir o navegador, eu tinha medo de abrir o navegador, porque o navegador que eu usava tinha como padrão Bing. E o Bing, eu não sei quem foi lá na Microsoft que Essa determinou é que quando engraçada. você abria a página do Bing, ele Que vem tinha as um notícias, né? gráfico. Não, ele tinha um gráfico de pessoas que desviveram na Nossa, pandemia. velho. Aí você Sim, entrava num dia, 110 mil. Você entrava no outro, cento e Atualizando. trinta mil. sim. Então eu tinha medo. E o Uhum. navegador às vezes abria sozinho, né? Eu ligava o computador e abria. Então, assim, foi um período muito, muito complexo, muito mesmo. Muita gente que estava no meu círculo de amizade, assim, de pessoas próximas, começaram a passar muito em psicólogo, principalmente a. Como que se diz? Que é virtual? Remoto. É remoto, isso, Online. online, perfeito. Online, porque também era a Não única tinha como forma. fazer Uhum. presencial. Sim. Então, assim, isso na minha cabeça foi, nossa, por um lado é bom, Mas a galera porque tá acordando, né? o Sim. pessoal tá acordando, tá? Até via um movimento de tipo assim, poxa, a terapia é essencial, é bom você ir. Muitas pessoas Uhum. influentes falando, olha, você não precisa ter nada, nenhuma questão pra você ir ter um Sim. acompanhamento, é importante. Né? Uhum. Então, hoje em dia, isso ser um tabu ainda, eu fico bem, bem surpreso, cara. Bem Sim. sur- Assim, existe, Uhum. existe um antes e um depois, né, da Da pandemia. terapia, da análise, Ah, desculpa. que é o Tá. antes, exato, que é Aham. o antes da pandemia e pós-pandemia. Uhum. Pós-pandemia foi onde se popularizou a análise online, né? Existia, mas era pequeno ainda, né? Hoje não. Hoje, inclusive, eu atendo online e consigo atender brasileiros fora do Brasil, porque é online. Uhum. Então, a minha clínica, ela roda é, 99% online. Então, assim, eu sou fruto desse movimento pós-pandemia também. E aí entra nesse outro tabu. A pessoa tem meio que a pessoa que já passa tem algum preconceito, tipo, ah, eu não quero fazer online. Quero presencial aqui, nós Ah, dois. existem pessoas que sim. Uhum, é, quando ela vem, né, para a clínica, ela já sabe que o atendimento vai ser online, porque eu atendo já, é sempre indicação de pacientes, né? Então ela já sabe como funciona. Mas eu tenho pessoas que falam, ai, vamos fazer presencial uma vez por mês, né? uhum, Ai, como tá em São Paulo, e às vezes a gente consegue, mas assim, é muito difícil a logística de uhum. fazer presencial, né? É muito difícil. Mas acontece. A gente queria. O que eu ia colocar? A gente também. Muitos pontos que a gente vivencia também, inclusive o do podcast, ele tem origem ali na pandemia, né? Que a gente sabe que o mundo já passou por diversas questões e tal, só que a nossa geração foi uma geração que pegou, acho que as coisas mais tranquilas, né? E Uhum, aí, a gente vivia num estado, né? Eu vou me colocar como essa pessoa. uhum. Você sempre tem uma outra situação que vai puxar sua atenção e você vai pro próximo estágio. É como se a gente fosse um bonequinho de um jogo e, tipo assim, cada vez que Passando as fases, né? você Aham. vencesse um chefe, você tinha outro. Você vencesse chefe, você tinha outro. E aí, isso, eu acho, né? Eu tô fazendo minha própria análise. Eu acho que eu vivia num transe, uma espécie de transe. Então, poxa, eu vou colocar ali no ano de 2019, eu tinha um objetivo na empresa, então eu tenho que chegar nesse objetivo da empresa. Uhum. Pô, cheguei no objetivo. Aí 2020 eu criava outro objetivo, e aí tal, eu ia seguindo de objetivos em objetivos e não olhava as minhas questões internas. Então, Uhum. basicamente, eu deixava tudo para depois. Sim. Só que quando chegou a pandemia, o mundo parou,
E você teve que parar tudo que você estava fazendo Recalcular a rota, né? e começar a entender um princípio básico, que era o que se pregava, a sobrevivência. Então você não vai trabalhar, você não vai... Então, tecnicamente, tudo aquilo que eu me apegava sumiu, né? Uhum. Então, não tenho mais. Aí, o que que aconteceu? Eu tive que deparar com o William de verdade. Aí, Uhum. com os medos, as inseguranças. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei maluco. A gente começou a Sabendo que ele ficar... tá tentando. Tá tentando uma consulta de graça agora aqui, né? Você percebeu isso Eu vou também, né? começar a chorar aqui. Se Aí, colocar na sua vida, né? O efeito pandemia foi esse, né? olhar pra mim e falar, cara, Fora os acessórios, que né? que coisa estranha. E aí foi onde eu descobri um termo que eu queria te perguntar como funciona, que é a nossa sombra. O que que é a nossa sombra? Tudo aquilo tipo que a gente passou a vida toda desprezando e de repente a gente começa a olhar pra ela aqui na nossa cara. Que Uhum. foi mais ou menos o que eu entendi que aconteceu comigo. Seguia um ritmo, né? A corrida dos ratos, de ganhar dinheiro, prosperar e tal. Uhum. E aí, de repente, eu tinha que olhar pra minha sobrevivência e eu não me reconhecia, assim. Uhum. Todas as camadas sociais tinham sumido e eu tinha que simplesmente estar em casa e sobreviver. Sim. E aí, o que que é esse processo de encarar a nossa sombra, de integrar ela? Como que isso gera de conflito pra nós? É quando você se aliena ao desejo do outro, né? O desejo do outro. Trabalhe, seja promovido, compre um carro, esse carro não é Não mais era nem legal, ideia minha. esse carro não é mais legal, você merece outro carro, não Aham, é? era isso Sempre há mesmo. uma coisa assim. Ah, essa academia já não tem nada a ver com você, Tá ganhando bem, tá andando com esse vai carro para uma aí. mais, né, uma mais hypada, uma Uhum. mais cara, né? Porque daí você vai entrar num outro ciclo social. Tá na hora de ter um filho, aí daí esperam tem mais um outro filho. Entende? Alienação do desejo do outro. E aí, quando vem a pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para casa. E aí não tinha mais trabalho, não tinha mais. Não, você ia de carro para onde? Para lugar nenhum, porque você tinha que ficar em casa. Então, aquele carro lá não fazia mais tanto sentido, né? Era mais um custo, um passivo, né? No Uhum. caso. E aí você é obrigado a se olhar. O que você fala de sombra, né? É você se olhar, né? Você olhar para dentro de você e falar, "Ai, caramba, e o que sobrou, né? Quem sou eu? O Que que loucura, que eu né? quero? O que que eu gosto, né? Qual que é o meu desejo, né? Mas o que que eu de fato gosto de fazer, né, de ser? A análise ela é essa coisa incômoda, entende? Também, Sim. porque você começa a falar de você. E aí a gente vai falando sobre a família, sobre a infância, sobre questões da infância, familiar, vivências. E você vai falando, nossa, mas eu nem lembrava disso. Ah, nossa, mas eu gostava disso. É um atravessamento, Uhum. entende? Esse atravessamento. Por isso que aí as pessoas começaram a ficar muito perturbadas com isso, né? Aconteceu também um ápice de divórcios, né, nessa época, É porque verdade. as pessoas trabalhavam, tinham suas vidas corridas, de repente ela estava ali 24 horas por dia E descobria que não gostava da com um pessoa. completo desconhecido, Exato. Nossa. né? Porque daí tinha, né, as coisas estavam organizadas ali, naquela loucura, aquela confusão, as crianças na escola, aí de repente tinha alguém que ajudava em casa, aí daí não tinha mais, que não podia, né? Daí tinha que cuidar de tudo, aí tinha que cuidar do cachorro, dos filhos, da faxina, e a grana, e o trabalho, aí eu perdi o trabalho, aí eu não tenho mais o dinheiro, aí não tem mais plano de saúde, todo mundo Nossa. morrendo. Bugou. Você Sim. está despertando gatilhos. E olha que eu não tenho filho, não tinha carro na época. É, eu lembro que você despertou uma memória aqui agora na minha cabeça. Eu morava com meu pai ainda na época da pandemia. Aham. E a minha irmãzinha, tadinha, ela tava acho que no quarto ano, se eu não me engano. Eu lembro que surgiu um movimento na época das pessoas começarem a valorizar os professores. Uhum. Mas não só pelo ensino, mas Como que ele suporta essa como que criança? suporta o meu filho? Meu Deus, não suporta o meu filho. Sim, não só o seu filho, né? Mas mais Meu, alguns na exato, sala, né? exatamente. E 20, aí, 30, 40. e aí eu lembro que a minha irmã,
Eu tava trabalhando em casa, porque, né, pandemia, tudo fechado e tal. E aí, meu pai e minha madrasta na época não tinham paciência pra ajudar ela, tadinha. Ela vinha no meu quarto e eu tava trabalhando, eu não tinha tempo pra ensinar É. ela também. Meu Deus, tadinha, aí teve um dia que eu tentando ensinar ela, não entrava na cabeça dela. E eu já me estressando. Aí ela se estressava também, ela jogava o caderno, falava, eu não entendo É uma isso loucura. aqui. E eu, meu Deus do Virou um céu. sanatório lá. Deus, os professores são santos. Exato, exatamente. Aí as pessoas, meu Deus, nossa, que saudade da época da escola. Mas é muito doido, né? Já que o Will já se consultou, eu vou me consultar agora. Da pandemia, eu lembro que eu tirei um mês sabático de redes sociais. Falei, cara, eu vou ficar esse mês sem. A minha esposa ali, ela lembra. Que a gente conversava pelo Gmail. Que não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só pelo Gmail. E aí eu falei, cara, eu vou tirar. Na época eu tava na igreja ainda, essas coisas e tal. É uma história obscura aí que eu vai contar um dia, né? Nossa parte. E aí eu lembro que eu falei, não, eu vou ficar um mês sem rede social pra eu me conectar com Deus, não sei o que e tal. Firme no Só que propósito. foi muito interessante porque nesse mês que eu fiquei sem rede social, sem interagir, a pouca interação que a gente era por rede social, sem interagir com mais ninguém, foi o mês que eu convivi com a pessoa que eu achava que eu não suportava, que era eu mesmo. Falei, não, eu preciso estar com alguém, falar alguma coisa e tal. E, cara, foi um mês muito esclarecedor pra mim. Muito esclarecedor. E aí, muito interessante isso que você falou, porque foi o mês que eu alinhei algumas coisas em mim. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que é interessante eu seguir, o que não é interessante. E o que eu achava que ia, nossa, eu vou voltar um santo pra igreja. Eu saí da igreja quando Eu não quis porque voltar. eu fiquei extremamente esclarecido. Foi uma coisa muito boa. Não era propósito, tipo, eu vou ficar esse mês aqui para quando eu voltar, eu vou estar lindo, maravilhoso e brilhando. Mas foi um mês que eu fiquei só comigo mesmo. Convivi só comigo mesmo. Tinha minha família ali, tinha minha irmãzinha, tadinha também, ensinando ela as coisas, mas tudo que eu achava que fazia parte de mim, ao meu redor, rede social, amigos, influência de igreja, de trabalho e tal, diminuiu muito e eu meio que fiquei só comigo. E aí eu cheguei nessa análise, viu? Cara, não é isso que eu quero. Voltei, depois que acabou o mês, peguei. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi: olha, eu não vou conseguir mais vir pra igreja, nem nada, tal, participar, nem nada. No trabalho não mudou muita coisa, porque não tinha como eu falar, não quero mais esse trabalho, porque não tinha outro, não tinha como conseguir outro. Graças a Deus o meu relacionamento continuou. A pessoa fizesse essa autoanálise, né? Sobreviveu. Nossa, Na realidade, sobreviveu. foi nessa época que você falou, não, agora eu vou casar. Exatamente, é verdade. Então, assim, muito interessante isso que você falou, porque quando você começou falando sobre a autoanálise. Na verdade, foi no off que a gente conversou isso? De que você estava falando sobre a autoanálise da pessoa falar, ou não? Não, É, foi, foi Foi agora, foi aqui, agora. foi foi aqui. agora. Desculpa, é que a gente tava conversando algumas coisas no off. Da pessoa falar e ela mesmo se Se autoanalisar, né? escutar. Se escutar. Ninguém Exatamente. permanece o mesmo depois de se escutar. Aí, Não viu? tem como. É por isso que às vezes numa discussão você fala algumas coisas e fala, mano, o que que eu tô... Quem sou eu? Mais ou Isso aí menos. não é, isso não é o que aconteceu comigo, eu já vi com um amigo Claro, meu. né? Claro. Meu primo. Mas aí o Phil trouxe uma coisa aí também, eu queria perguntar, você já pegou muitas pessoas com influência religiosa que travou ali ela no seu desenvolvimento e qual que é o caminho para destravar, né? Que aí a gente entende o quê, né? A religião ela tem um papel ali social no desenvolvimento das pessoas, mas assim, em determinados lugares você vai ter um soberano ali que ele dita basicamente ali as regras e isso talvez faça com que a pessoa se feche, né, numa realidade que na verdade é imposta a ela. Sim. Quando isso chega para análise, é muito complicado de se fazer ou existem caminhos mais simples assim? Não, não tem caminho simples. Os caminhos são bem. Vai depender muito do quanto a pessoa acordou para aquilo ali.
Sim. Que ela entendeu que aquilo é algo que a trava, Uhum. né? E isso é pessoal, né? É muito pessoal. Sim. Então tem muita culpa envolvida, né? Tem muito medo da punição, né? Então esse é algo difícil da pessoa Uhum. atravessar, né? Então assim, existem muitos casos, sim, né? A maioria mulheres, existem homens também, muito é porque a minha clínica é composta de 80% de mulheres, né? Então, isso na mulher é muito forte, né? Uhum. Porque daí a gente entra na questão, como você mencionou, a religião, a igreja, a gente entra na questão do patriarcado, né? Que é o que? É o domínio do homem, né? O homem que toma as decisões, e aí, igreja, né? Padre, pastor, líder, não só a igreja evangélica, mas as outras religiões também Uhum. têm esse movimento, mas acredito que o movimento evangélico é o mais forte ali, onde a mulher fica muito mais subjugada, a submissão do homem, a submissão do líder, da liderança, da igreja. Ela tem um peso muito grande, né, sobre edificar Uhum. aquela casa, aquele lar. Então, ela tem aquela responsabilidade, aquela culpa pelo comportamento do outro. Então, Cai sobre você. ela, né? Cai sobre ela a Sim, se o responsabilidade. marido bate, agride, trai, você não tá orando o suficiente, Uhum. você não é uma boa esposa, você tá deixando, né, não tá fazendo a comida preferida, você não, né? Então, assim, isso é muito forte, muito forte. Até mulheres que nem estão mais na igreja, nem estão mais embaixo de alguma religião, assim, mais patriarcal, no caso. Porque tá lá, né? Tá no inconsciente, tá enraizado aquela culpa que ela Uhum. carrega. Então, isso exige muita análise pessoal, muito atravessamento, muito abrir, né, os horizontes para outras coisas. Mas uma coisa que você falou, que você viveu na experiência de ficar esse um mês sem rede social, sem igreja, sem os fatores que te alienavam, Uhum. digamos, Uhum. né? Então, assim, quando ninguém diz o que eu sou, né? Quando ninguém fala o que eu sou o quê? Identidade. Então, assim, pô, identidade. Então, eu não quero, acho que eu não preciso daquilo, eu tô aqui na minha vida, então eu quero outras coisas. E aí, com a mulher, acontece a mesma coisa. Quando ela vai para análise, por isso que existem muitos relacionamentos que acabam quando a mulher vai para análise. E nós já vimos alguns casos, eu acho que vocês já viram também, né? Da psicóloga ser muito assediada, psicóloga que foi morta pelo Uhum. marido, porque ele atribui à psicóloga a coragem que a mulher dele tomou de Aí se o cara vai lá e divorciar, de se se vinga. separar. Sim, se vinga da psicóloga. Você é a Nossa, culpada mano. pelo Exato. final do meu casamento, né? E aí a gente entra no outro ponto de que, para ele, a mulher é o objeto dele, Uhum. né? Não é uma pessoa, um sujeito. Exato, exato. E, nossa, aí, meu Deus, cara, que episódio. Eu tenho muitas Eu coisas aqui, também, mas muitas, pode É mas falar. bom falar disso, né? No, nossa, no mês das é mulheres. libertador. É É. libertador, meu Deus do céu. Sim. É E a muito gente interessante isso deve que você falar falou. disso, Deve, né? A gente exato. deve falar disso. Sim. Nós estamos vindo de um tempo muito sombrio, Uhum. né? Essa onda de Nossa, feminicídio. assim, eu, como homem, já me sinto extremamente desconfortável e com uma sensação de impunidade gigante. Sim. Imagina você ser uma mulher, meu. Não, eu tento, né? Eu até Você tava tenta ser comentando. uma mulher. Desculpa, eu Ó, não você podia me deixar cortou passar assim, olha, Meu Deus, desculpa. olha, Mas, por isso que eu falei que eu preciso de análise, depois tem que conviver com ele. Não, ó, mas eu tá. peguei na sua marca de Não, guerra aqui, desculpa. tá de boa já. Não, mas é Não, sério, mas ó, sabe o que eu ia falar? É só pra colocar Aham. mais elementos aí. Eu tento não tá conectado com coisa ruim. Porque aí eu também aprendi que quanto mais informação ruim você recebe, pior você vai ficando, né? Uhum. Automaticamente. Mas, cara, eu vi uma coisa que beira, assim, a insanidade. Um cara que assediou uma menina de 14 anos Eu vi isso daí, cara. Uhum. não, é muito absurdo.
indignante demais, né? Uhum. Não, assim, a imagem, ela é revoltante, assim, Exatamente. Vou só deixar um. Ó, se você que tá assistindo, você já encostou numa mulher, você já assediou uma mulher, qualquer coisa, você é um bosta. Só isso que eu queria colocar antes de você falar. Não, É só isso. Porque essa onda que a gente tá vendo agora é uma coisa assim que passa pela minha cabeça duas coisas. Primeiro, cara, será que realmente tá tendo uma onda agora desses casos? Ou será que agora a gente tá trazendo à luz a esse tipo de coisa e tá ficando cada vez mais evidente? Porque é indignante que, mesmo assim, não para. Uhum. Na verdade, não é agora, Uhum. né? É que agora as mulheres estão se posicionando mais, né? Estão falando não, saindo dos relacionamentos, porque hoje existe um fator, né, que é a independência financeira. Então a mulher ela acaba não se sujeitando, Boa. né? Uhum. Então ela sai do relacionamento, ela se divorcia, ela se separa, ela não continua, e aí é onde acontece eles revidam, né? Sim, No caso, o homem que acha que a mulher é é o objeto objeto dele. dele. Teve aquele caso que ficou muito famoso, né? Em Goiás? Foi Goiás, né? Do homem que. O homem que Aham, acho que se eu não me ele engano fez uma foi. carta, Nossa. falando que o motivo dele ter tirado a vida dos dois filhos era porque a esposa dele estava o traindo. Uhum. E ele colocou um detetive para, né, para ver isso. E aí colocando ali que ela era a culpada, né, dele ter feito tudo aquilo. No final das contas, a gente viu que ela já tinha descoberto uma traição dele e ela tinha pedido divórcio. Eles já estavam separados. Mas independente, né? Uhum. Se ela estivesse uhum, traindo, uhum. você vai matar os seus dois filhos, né? Pra quê? Pra condenar aquela mulher ao sofrimento eterno. Uhum. Porque eram as coisas que ela mais amava na vida. E ela vem a público e ela fala: eu errei, né? É muito triste. É muito e aí triste. acaba É muito também, triste. como é que fala? Responsabilizando ela perante a sociedade, né? Porque a mensagem que Não, ele cara. queria trazer era essa, né? Sim, Ela, ela foi a isso, culpada, ela foi porque a ela me culpada. traiu. E Não, aí, sabe o que é pior, Will? Sabe o que é pior, cara? É que existe. Eu não consigo chamar de ser humano. Eu não consigo chamar de ser humano. Existem seres que ainda. É que é óbvio, na rede social a gente sabe que a pessoa ela se passa pelo algoz da justiça, às vezes, pelo algoz da moralidade, pela pessoa que nem caga. Ela é tão boa, tão limpa que ela nem é, caga. E assim, defendendo o cara e falando: olha o que que uma mulher pode fazer com o cara. O cara ele literalmente matou os filhos dele e depois se suicidou. E quem é culpado é a mulher que Exato. estava se divorciando. E a mesma coisa que você falou, que fosse mulher e tivesse traído ele. Cara, não. É o tipo de absurdo que você não justifica. Exato. Não existe a menor justificativa nesse caso e Exato. nenhum culpado que não fosse esse arrombado que está agora queimando no inferno. Está agora! Já pensou se as mulheres Nossa, fizessem que isso? inferno, cara. Acho que não ia ter, não ia ter população. Já pensou se as mulheres se revoltassem porque foram traídas Exato, e aí exatamente. vou matar Exatamente. os filhos porque Nossa, gente, eu eu estou vou aqui. afetar esse cidadão. Eu estou muito feminista hoje, mas eu estou muito assim. não, a gente, Não tem como, né? Não Eu- dá, Não não tem dá. como. eu até, eu, o Fio, a gente comenta muito, eu tenho muita esperança, assim, sabe, na melhoria das coisas, Eu não né? tenho nada, Até nada. assim, um dos fatos que eu acho Nenhum. a gente quer muito pontuar sobre a análise mesmo é que realmente, né, os seres humanos, eles são. Eu essa é a minha concepção. Eles são resultados de diversas coisas. Então, eu tenho aqui a minha idade, eu vivi ao longo dos anos somatizando experiências, situações, traumas que fazem ser quem eu sou hoje. Sim. Aí, no começo, você citou que em determinado momento, quando ele vai atrás da análise, é que alguma coisa já tá tão descalibrada que ele já não consegue, por si só, achar caminhos e entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Então, assim, o ponto 1 é muito importante
as pessoas pensarem assim, se analisar, entender que, cara, nós não somos perfeitos. Não, mas eu sou da religião A, B ou C. Independente. O que nós estamos tentando colocar aqui é que a análise vai te trazer para sua melhor versão. Sim. A versão identidade, que eu acho isso chocante. Uhum. Porque você para de ser o que todo mundo quer e você começa a ser quem você é. Uhum. Só que tem um porém. Parece que hoje as pessoas não querem isso. Elas querem estar. é, serem senhoras da razão. Então, Quer se adequar ao padrão também, então né? Pra não ser excluído. falando desse caso que eu diria infame, né? Um caso infame, um cara tomar tal atitude e aí isso criar todo um corpo aí nas redes sociais. E assim, eu penso no seguinte, sabe? A pessoa cometeu lá a atrocidade, mas tem pessoas que continuam cometendo ainda atrocidades piores, que é muitas vezes jogar o julgamento em cima da mulher. Uhum. Teve informações que ela foi hostilizada no próprio velório próprio ali velório. das Não, crianças. sim, teve comentários assim, se matasse ela, né? Por que não matou ela? Mata os filhos. E aí eu já Gente! coloquei aqui num episódio atrás Que que bizarro, as pessoas cara. parecem que Exato. têm sede de sangue, elas querem, né, uma situação assim. Então, assim, você, como analista, assim, você tem essa esperança, falar assim, olha, esse é o caminho é você Uhum. ter o autoconhecimento, é você entender o porquê das suas Questões. essa esperança ela te bate ou vendo esses casos assim num contexto geral você fala minha prioridade é o indivíduo do que o coletivo. Como que você vê assim a nossa sociedade assim e o impacto Que perguntinha fácil. Tô brincando. Brincando. Não, eu fiz essa extremamente pergunta interessante. também para um amigo nosso que veio aqui que é advogado porque Aham. Uhum. ele vai atrás quando o crime acontece. Então assim, Uhum. depois Ele é comecei a falar com criminalista. ele. Uhum. Ele toda hora, o celular dele toca, porque toda hora tá acontecendo coisas absurdas. Então, Sim. assim, e as famílias tradicionais têm o costume de assistir esses programas Opa, com policiais, certeza. investigativos. Eu tento não fazer isso. Uhum. Mas, por exemplo, voltando à pergunta, como que você lida com isso, né? Porque eu acho que a sua, a sua atuação, ela bate diretamente no comportamento das outras pessoas. Então, como que Uhum. você lida com essa, é, não digo obrigação, mas essa Uhum. função ou Uhum. vocação de melhorar o outro indivíduo? Olha, eu diria que melhorar o outro indivíduo é talvez um pouco pretensioso, né? Sim, Porque é individual, né? Uhum. Você vai entender as suas questões, o analista ele vai te instrumentalizar, né? Eu falo que a análise ela é como se fosse aquela luz naquele móvelzinho escondido que você bate o dedinho, né? Você tá sempre batendo o dedinho ali. Incomoda. Isso, mas a análise é aquela luz. Tô vendo agora, tô enxergando agora. Então, assim, não tem como a gente achar que o meu trabalho, a minha função vai melhorar o mundo, né? Né? Não tem essa pretensão. sim. Até porque eu não posso me alienar no coletivo, né? O que está acontecendo, né, na sociedade, o mal-estar, né, na civilização, na sociedade, enfim, não tem como, né? O que me dá esperança, digamos, né, que a gente precisa fé, né, Uhum. é o que eu consigo é, ajudar ou entender ou trazer a luz, né, sobre as pessoas que eu atendo. O estoicismo ele tem que estar em dia na vida do psicólogo. Então, análise em dia, Uhum. né, pessoal. Eu não tenho essa pretensão, Sim. né? Até porque, assim, nós vivemos numa sociedade extremamente machista, racista, misógina, né? Uhum. O que eu acho que o que eu acho que dá para melhorar é você melhorar a tua vida, o teu Uhum. entorno, né? No caso, eu tenho filhos, então tenho 2 meninos e eu procuro ensiná-los, educá-los a serem
pessoas, né, funcionais, melhores, né, a questão das mulheres, enfim. Tem uma filha também que está crescendo, vendo a mãe se implicar na própria vida, né? Assumir a identidade como mulher, como sujeito, né? Então, assim, isso, né? As pessoas que eu atendo na clínica, eu falo para todo mundo que chega, algo que quer, porque é muito tenso, né? Às vezes a pessoa chega muito fechada, muita vergonha às vezes, né? Com vergonha do que vai falar, do que você vai achar. E eu falo, olha, fica tranquila. Eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, entende? Uhum. Então, assim, não tinha outro lugar que eu queria estar que não fosse aqui na tua frente, na câmera. Então eu tô ali, inteira. Então, assim, escutando, ouvindo, ajudando a pessoa a elaborar as questões dela, entende? Uhum. Porque às vezes é um luto de uma vida também que ela não viveu. Às vezes é uma senhora. Eu atendo, eu tenho pacientes também que são senhoras, né, de quase 70 anos. E é muito Caramba. bonito de Aham. ver. Hoje ela indo para a clínica, para o consultório, e na primeira vez era assim: não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que você vai me achar muito burra. Assim, nesses termos. Certo. Das coisas que eu vou te falar. Mas minha filha falou que tá ajudando ela, né? Que a análise é importante. Eu tô aqui. Então, assim, tá aí comigo já há um tempo. Então, assim, eu tenho talvez, esse sonho, esse propósito, Sim. de ajudar ali quem vem para a clínica, né? E quem está ouvindo, e quem Uhum. chega até a análise. No geral, eu não sei, assim caminha a humanidade, né? Tá vendo? A pessoa Com passos de maravilhosa. formiga. Quando eu falo sobre vocação, é isso, gente. Tem que ser uma Sim. pessoa boa. É. Eu sou a definição de pessimismo. Então jamais eu conseguiria. A pessoa chegasse pra mim e falasse, nossa, minha vida tá uma porcaria. Eu falei, a vida de todo mundo tá uma porcaria, né? É isso, não vai melhorar, porque o virtuoso aqui é o eu. Ele que entende as É virtudes engraçado, hein? e concorda com Engraçado. elas. Mas não, eu não sou tão pessimista assim, tô brincando, tá? Teve uma pessoa, eu não vou nem expor a pessoa, porque eu também nem lembro quem foi que me trouxe isso. Eu só lembro do caso. Então, não vou Não ficar faz. tranquilo aqui, não vai fazer diferença. Teve uma pessoa que ela começou a passar com um analista, psicanalista, e esse, ou essa psicanalista em Esse questão, profissional. esse profissional, pô, ele já nas primeiras sessões, sessões que fala? Desculpa. Sim, sessões. Aham. Nas primeiras sessões, já começou a indicar a pessoa para uma igreja. Fala, você tem que ir para a igreja, é bom você ir para a igreja para arrumar isso daí, melhorar isso daí. Na segunda sessão, aconteceu a mesma coisa. Se insistiu na questão da pessoa ir para a igreja e tal. Na terceira, ela já não foi mais, porque ela falou, cara, eu tô indo para psicólogo para curar traumas, inclusive, que eu tive dentro da igreja. E a pessoa tá insistindo para eu procurar uma igreja. Então, pô, acho que não funciona para mim. Não casou. Basicamente isso que Entendi. eu citei. Como que é essa questão? Acho que é uma questão ética, né, dentro Sim. da profissão. Como que funciona? Eu posso usar a minha religião para interferir de alguma forma? Não. Tem, sei lá, algum tipo de orientação nesse sentido? Como que funciona? Nenhuma forma. Uhum. Né? O analista, ele não tem religião, né? Primeira coisa. Então, assim, a vida do analista não está ali né? Não está na mesa. Uhum. Ali é o analisante. E um ponto importante é que o analista não dá conselhos, né? Então, assim, a nossa função como analista não é aconselhar ninguém. Uhum. É ajudar o paciente, o analisante, a Chegar na conclusão, ele mesmo. ele se ouvir, ele entender o inconsciente dele como que funciona, ele se analisar e ele vai tomar as decisões. Aí já entra essa questão de que existem muitas pessoas que usam, né, de má fé a profissão. Infelizmente. A gente enfrenta muito esse problema na clínica. Existem pessoas que vêm muito traumatizadas de outros profissionais. Caramba, meu. A gente
Deu conselho, tá fora. Já tá fora. Foge. Uhum. Eu tenho. Imagina, a profissão já não é fácil. Imagina você carregar sobre si os conselhos sobre a vida das pessoas. Sabe? É porque o eu acho conselho. que eu deveria separar. O que você acha? Exato, porque o conselho é baseado o quê? O acho, né? O achismo. Boa. É baseado na minha vida, Uhum. do que eu enxergo de mundo. Então, assim, por isso que muitas vezes você vai conversar com um amigo, ou você vai conversar até com um familiar, mãe, pai, pessoas que te amam, né? Que você fala, vou pedir um conselho, uma direção. E aí tá tudo errado, a pessoa fala um monte de coisa que não tem nada a ver, você fala, não, né? Não tem nada a ver, porque ela tá dando um conselho baseado na vida dela, Uhum. nas questões dela, nas vivências dela. Então, né? E assim, o que pra mim ficou bem claro é que. E aí eu vou falar um pouco sobre o que eu também já fui atrás de informação, né? Sobre uma situação chamada, que é o processo de individuação, que faz com que a pessoa saia dessas máscaras sociais e se entenda como indivíduo, como pessoa e tal. Então, isso para mim ficou muito claro, que assim, muitas vezes a própria pergunta que eu fiz já é muito baseada também na minha noção de mundo. Então, eu sempre fui muito fantasioso, então eu gosto de histórias em quadrinhos e mundo de aventura, então eu pergunto, você vai mudar o mundo? É claro que não dá para mudar, né? A gente não tem esse papel ou essa capacidade, assim, não cabe a nós essa responsabilidade. Eu não Uhum. posso trazer minha responsabilidade. Até quando a gente abriu o podcast, falou, ó, agora que você vai ver o Mentear, uma nova ideia, uma coisa Uhum. que vai revolucionar, né? Mas peraí, né? A gente não tem, talvez, essa função. O que a Sim. gente pode fazer é abrir aqui um canal onde as informações vão ser passadas, Sim. onde as pessoas vão ter o conhecimento. E o que ela vai fazer com essa informação não está no meu alcance. Exato. Então, às vezes, o cara vai olhar até aqui agora e vai falar, não, eles estão falando aí, mas lá no caso lá da situação, a mulher foi errada. Nada vai tirar da cabeça dele essa questão, porque é uma questão que é dele, e isso já não está no meu controle, né? Exato. Então, isso eu já aprendi firme. E eu queria te fazer uma outra pergunta, que é assim: a gente escuta muito falar de gatilhos. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando, tal, não sei o que lá. Você desperta muitos gatilhos, Aí, Emil. a- As suas questões. aí de repente, Brincando. a pessoa tem uma reação e eu, Uhum. uma espécie de gatilho me leva para um lugar ou para uma condição. O que são esses gatilhos? O que promove eles e como identificar eles para não ser pegos assim, sabe? Geralmente são situações, traumas vividos, passados, até mesmo questões inconscientes, né? A gente estava até falando, né, no caminho, que até que eu me torne consciente, o meu inconsciente vai dirigir a minha vida, né? Então, basicamente, alguns movimentos inconscientes e existem palavras, situações que despertam algo. Só que a pessoa não elaborou aquilo que ela viveu, ela não entende e aí ela reage, né? Então, por isso é importante a análise, para ela conseguir passar por isso, elaborar e entender ali por que ela age daquela forma. E só que também existem algumas desculpas, né? As pessoas hoje elas têm muito acesso à informação, então elas fazem muita terapia com o chat GPT, então são muitas sugestões, né? E aí às vezes ela também tem um comportamento muito sugestionável, né? Então ela acaba fazendo porque quer. Uhum. E também para usar como uma justificativa. Ah, você colocou essa roupa, então você me deu um gatilho de quando eu tinha uma namorada que usava essa roupa e me traiu. Nossa. Então por isso que eu fui grosso e meti a mão na sua cara. Nossa, olha, cara. Entendeu? Então, Você me lembrou de uma notícia, uns tempos atrás, uns meses atrás, que as pessoas falam. Meu Deus, que ridículo isso. Mas, enfim. De uma notícia de um cara que ele usava o chat GPT como amigo. Era o melhor amigo dele. Ele sim. usava e conversava todos os dias, passava a madrugada conversando com o chat GPT. E aí teve uma atualização
Porque o chat GPT funcionava da seguinte forma. Não sei se agora funciona. Eu nunca usei o chat GPT como amigo, então eu não senti essa diferença. Nunca foi meu amigo, mas se um dia você dominar a Terra, você é meu melhor amigo. E sempre foi. Mas o chat GPT, ele te... Como que eu posso dizer isso? Ele te elogiava além da conta. Então, você Te falava qualquer bajulava, coisa, te né? bajulava. Uhum. Você comentava qualquer coisa, ele falava, nossa, mas que interessante isso, não sei o quê. E mesmo que ele falasse alguma coisa certa, você falasse, olha, não é, tá errado o que você falou. Ele falava, não, realmente, você tá certo, eu errei aqui, né? Enfim, ele era bajulador. E aí teve uma atualização que a empresa, a OpenAI, que é a detentora a dona do Uhum. ChatGPT, deixou o ChatGPT mais seco. Então ele tava mais direto. Uhum. Então perguntava, bom dia, ele falava só bom dia. Falava, bom dia, como você tá hoje, né? Mano, E aí esse cara, depois que teve a atualização, ele fez um surtou. texto enorme, acho que no Reddit, algum fórum aí, comentando assim, eu perdi meu amigo. Uhum. Puta, mano. Do dia pra noite perdi meu amigo. E aí ele esclareceu tudo lá, falando, tipo, olha, antes ele me tratava assim, agora ele simplesmente tá sendo direto, não tá elaborando nada, não tá Uhum. puxando o assunto nem nada. E, cara, eu lembro quando eu vi isso, eu fiquei muito impactado. Não, não pela atualização, mas de alguém chegar e sugerir isso. Tipo, cara, eu tenho tanto problema aqui pra me relacionar com as pessoas Uhum. que eu vou ter que conversar com a IA agora. Eu vou ter que Uhum. criar um amigo que vai sempre ali, tá? Tipo, sei lá, me reafirmando como uma pessoa incrível Uhum. e nunca vai falar nada que vai me magoar, nunca vai. Uhum. Eu nunca vou ter uma frustração com ele. Então, assim, a gente consegue. Aí é assim, Uhum. previsão e o que é extremamente achismo não precisa ser técnica nessa questão. Uhum. A gente tá caminhando. Você acha que a gente tá caminhando pra isso? Pra uma relação assim, cada vez menos humana, vamos dizer? Porque Uhum. essas inteligências artificiais estão evoluindo justamente pra isso, né? Pra Uhum. cada vez mais. Tanto que o ChatGPT voltou, tá? Depois Uhum. voltaram a Ele voltou a ser atualização. mais meigo. Nossa, voltou a ser bajulador, porque isso daí. Não deu certo. Não, meu, estourou, e aí todo mundo ficou Uhum. revoltado. Não com o cara, com o ChatGPT. Falou, como assim, Sim. com a OpenAI? Como assim vocês deixaram o ChatGPT seco? Uhum. Você acha que a gente tá caminhando pra isso? Pra cada vez menos se relacionar com as pessoas de verdade Uhum. e procurar ferramentas que vão ajudar a autoafirmar aquela imagem que a gente tem de Uhum. nós mesmos? Que não é aquela que a gente Uhum. chegou aqui na conclusão de que você se analisou de fato e pronto. É aquela que tá rodeada e cercada por questões das que a sociedade impõe. Né? Uhum. Não, você tem que ter o melhor carro, tem que ter o melhor. Aham. Você acha que a gente tá caminhando pra isso? Bauman já falou, né, que os relacionamentos são líquidos, né? Então, Hum, assim, já é isso. uhum, Cada vez mais líquidos os relacionamentos, vai embora, né? É, uhum, líquido, esvai. E é um fruto, é uma consequência, é um reflexo, né? Então, assim, os relacionamentos líquidos, eu não tenho relacionamento e interação humana, eu vou me apegar a uma inteligência artificial ali para eu não entrar na minha vida, né? Para eu não me atravessar, uhum. porque para quê, né? É mais fácil falar com a inteligência artificial. E aí a pessoa vai fugindo da própria vida dela, porque é angustiante, né? E exige um pouco de um pouco de vontade, assim, Sim. domínio, né? De se atravessar. Então eu acho que a tendência é piorar. Esse, Aí esse achei. livro sobre relacionamento líquido, eu já tive muita vontade de ler, né? Aham. Já escutei, né? Que as relações estão líquidas, que elas são. E já de um tempo, né? Não é? Exatamente, ela não vem de agora, né? Então, eu realmente, assim, é que, assim, uma pergunta responde tantas outras e eu acabo ficando, assim, caramba,
O que a gente tá fazendo aqui de fato, né? Porque eu penso o seguinte, né? A gente é conduzido a vida toda, para alguma coisa externa, que não é algo interno, né? Uhum. E quando a gente olha para dentro, aí tudo externo começa, talvez, a fazer sentido, talvez a se organizar. E aí eu li já alguns textos, né, de Carl Jung, que ele fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Uhum. E aí vamos colocar Caramba. assim, é, uma sociedade desperta, né? Vamos supor assim, que eu vou colocar assim, eu despertei, vamos lá, eu Uhum. despertei. É muito difícil você encontrar alguém desperto, porque aí você começa a ver que as pessoas estão olhando o que está acontecendo, assim, no mundo líquido, né? Ah, o Uhum. que a fulana digital tá Os vestindo. conteúdos alienantes, né? Que é a Exatamente. blogueira, é os reality shows, é as novelas, as séries. Então, assim, eu sempre fui também líquido. Eu não tô falando também que eu sou um justiceiro. Eu sempre Aham. gostei de coisa banal, por exemplo, futebol. Assim, ó, que legal. Mas, pô, esses dias eu fui num jogo, eu falei, cara, tanto faz eles ganhar ou perder, que isso não vai mudar nada, né? Não tanto faz. Então, é, Você parece tá que falando isso porque ganhou, né? Mas tá, é, vai, não. continua. Parece que a engenharia social da humanidade é para distração, para criar as pessoas para Uhum. estarem sempre alienadas, Uhum. não voltar para a realidade e fazer essa descoberta sobre quem você é, né? Então, o que que você diria assim em relação à psicanálise e os caminhos que ela tem para ajudar as pessoas a despertar, e que aí tem uma coisa que eu não sabia. Vocês não dão conselhos nenhum. É Uhum. um lugar de escuta, de fala, e Uhum. essa fala vai produzindo Uhum. o encontro, né, da pessoa ou o progresso dela, Sim. né? Olha, falando desse ruído, né, que você menciona, a psicanálise ela vem na contramão, né, de Uhum. tudo isso, porque num mundo barulhento, né, onde todo mundo está falando sobre muitas coisas, né, você começa a pesquisar sobre alimentação, planejamento, aí o algoritmo te leva para um monte Uhum. de conteúdo assim. Aí uma hora pode tomar o café, depois o café faz mal. Aí o ovo faz mal. Muita informação, muitos conteúdos, né? Então, assim, muitos ruídos. Um mundo barulhento, onde todo mundo quer falar, né? Onde todo mundo quer dar uma opinião, onde todo mundo tem um ponto de vista, onde todo mundo acha o que é bom e faz sentido. A psicanálise, ela vem nessa contramão, né? Da escuta, né? Escutar, não ouvir, né? Escutar, a escuta ali, o silêncio, né? Sustentar o silêncio, aquele silêncio que às vezes é constrangedor, mas é algo que a gente precisa. É no silêncio que a gente se encontra, né? É no silêncio que a gente se entende. Então a psicanálise ela é sobretudo a escuta. Você vai falar, né? Eu não vou falar para você o que você deve fazer, porque a vida é sua. Então a psicanálise ela respeita a subjetividade de cada indivíduo, de cada sujeito, né? É o que você é, a tua vida, a tua história, Uhum. as tuas questões. Não é o que eu acho. O que eu acho não importa. Você está aqui para se analisar, Eu, não para buscar eu, um conselho meu. eu tenho a sensação, cada dia mais eu tenho a sensação de que um dia eu vou chegar nos meus netos e falar. Antigamente, quando a gente tava com algum problema de saúde, nós íamos num local chamado hospital e lá tinha um médico que era um profissional, tinha um profissional para, né, determinada parte do seu corpo, às vezes, tinha um cara Uhum, que. E hoje, não, então você não precisava no Google, vovô? Não, uhum, a gente ia pro hospital. Porque parece que é isso, né? As pessoas estão querendo respostas fáceis ou rápidas demais e que a vida acompanhe essa loucura do uhum, algoritmo. E
A gente tá com um tempo muito curto e, infelizmente, meu Deus do céu, é muito interessante. Mas antes da gente acabar, eu queria entrar num assunto com você sobre sonhos. Eu tenho um livro em casa que é. Eu trabalhei na editora que publicava esse livro, mas é de uma coleção, não sei se você já ouviu falar, Amor e Psique. Já ouviu falar dessa coleção? Ela lança bastante. É uma coleção da editora Paulus, né? Vou falar. Da editora Paulus, que é só sobre psicanálise. É uma coleção inteira. Então tem livro do Freud, tem livro do Carl Sim. Jung. É Jung ou Jung? Carl mesmo, né? Jung. Jung, né? Jung, É. desculpa. E tinha um livro que eu não lembro de quem que era. Eu acho que era do Jung mesmo, Jung, que é sobre os sonhos. O livro dos sonhos. E aí, gente, a minha cabeça, eu vou ter que passar com ela depois, porque a minha cabeça, ela é muito doida. E não lembro se eu vi essa história no livro dos sonhos ou no. Eu tenho 2 livros dessa coleção em casa. O livro dos sonhos e o outro. Não vou lembrar. Mas essa história tá um desses 2 livros. Que conta o relato de uma criança que ela estava doente. E aí se levou nesse. Não lembro se o autor estava contando um relato. Acho que ele estava contando um relato de uma criança que estava doente e levou em alguns psicanalistas. E aí eles tinham que descobrir o que aquela criança tinha, que ela estava passando, alguma coisa assim e tal. Já ouviu essa história? Não, eu tô bem intrigado aqui. E aí eles só tinham, não tinha imagem dela, não tinha relato dela, não tinha nada. Tinha um Só sonho. tinham desenhos. Eu comecei falando de sonho, não tem nada a ver com sonho que eu falo. Desculpa. É que acho que tem outra história também que tá num desses 2 livros que é sobre sonho. Eu acabei Sim. lembrando dessa agora. Ah, tá, porque o nome do livro é O Livro dos Sonhos, verdade. Sim. E aí, essa criança, os psicanalistas eles só tinham os desenhos da criança pra conseguir tentar desvendar o que aconteceu com aquela Interpretar. criança, interpretar se ela sofria abuso, se ela, sei lá, apanhava, ou não sei, se ela estava passando por alguma dificuldade. Sim. Só tinham os desenhos. E aí um dos psicólogos chegou à conclusão e falou assim: essa criança está muito doente. Ela está muito doente e ele conseguiu analisar isso através dos traços, das cores que a criança estava usando nos desenhos, algumas coisas assim. E aí eu fiquei muito intrigado na época que eu li isso, porque eu falei, cara, esse cara tem superpoder. Como que através do desenho esse cara conseguiu diagnosticar e realmente a criança estava com câncer? Ele não falou, ela tá com câncer. Não, ele falou, essa criança tem alguma enfermidade, ela tá doente, alguma coisa assim e tal. E a conclusão era exatamente essa. Dá pra se chegar mesmo numa conclusão. Desculpa. Dá pra você chegar mesmo numa conclusão do que uma pessoa tá passando por, sei lá, por fatores assim que, ao nosso ver, ao ver dos mundanos, vamos dizer assim, das pessoas leigas, são tão básicos. Abstratos, né? Ou seja, comportamento na rede social, sei lá, a forma como ela lida com as pessoas à volta dela, assim, tipo, sei lá, pessoas próximas ela é de um jeito, aí com pessoas de fora ela muda totalmente. Sim. São coisas assim que você consegue olhar e ver e falar, poxa, aquela pessoa ali está passando algum problema nessa área ou naquela área. Tem sim, né? Não dá para fazer uma análise olhando para a pessoa, né? Às vezes um comportamento, um jeito que trata um filho, um casal, um comportamento sim na rede social, dá para entender, né? Entendi. Dá para entender que aquilo ali às vezes é uma autoafirmação, né? De um sucesso, de algo que ela não tá vivendo, não tá sendo, né? Isso a gente vê claramente, não precisa nem ser analista para entender, né? Isso. Agora, os desenhos, os sonhos, o que você falou, né? Os sonhos para a psicanálise é a manifestação do nosso inconsciente. Então, o Freud tem uma obra muito grande sobre a interpretação dos sonhos e é uma ferramenta nossa de análise. Vocês perguntam ou geralmente a pessoa já chega eu falando, peço para olha... escrever e me mandar antes da sessão. Entendi. Porque aí
toma muito tempo, né? Se ela me manda antes, aí eu consigo estudar ali no sonho. E assim, é bem interessante mesmo. Não, essa parte de sonhos, assim, é muito fascinante, Uhum. né? Tem algum, sei lá, alguma coligação quando a pessoa. Eu nunca passei por isso. Eu acho que o máximo que eu cheguei, assim, sei lá, sonhar o mesmo sonho Uhum. foi, tipo, 2 dias. Ah, é. É, tem, tem algum porquê? Aí, claro, assim, eu tô fazendo essa pergunta. Eu imagino que é extremamente subjetivo, não tem uma questão técnica ali que você vai olhar e falar, não, deixa eu ver na minha planilha aqui. Da pessoa estar sonhando várias vezes, porque o sonho é uma coisa assim que, principalmente quem é mais religioso, ou sei lá, quem não entende sobre subconsciente, atribui muito aquilo a algo sobrenatural. Uhum. Então, nossa, meu pai uma vez. Uhum. Meu pai uma vez sonhou que tinha uma bola de arroz gigante correndo atrás dele. E aí, quando ele acordou, ele falou pra mãe dele, a mãe dele falou, porque tem chupa-cabra na região. Então, assim, Já tinha qual que uma é a solução. correlação da bola gigante de arroz? Enfim. Mas eu digo assim, é, algum trauma, alguma coisa pode causar isso na cabeça de uma pessoa? Claro que eu imagino não deve ter uma definição certa, Uhum. mas se o subconsciente está trazendo isso, pode soar como um sinal de alerta? Então, tipo, todo dia eu tô Uhum. sonhando com uma bola de arroz atrás de mim. Tem aquele famoso Eu- sonho com cobra. Será que vão me trair? É. Boa! Era isso que eu queria chegar. Boa. No campo das superstições, né? Alguma coisa assim. Aí é mais para pro lado da superstição, né? Uhum, É, uhum. é diferente, a interpretação é outra coisa. Mas se eu sonho com alguma coisa, sei lá, traição mesmo, de fato, ou abandono. Nossa, tem alguém me abandonou. Tô sonhando a semana inteira que alguém tá me abandonando, alguma Sim. coisa assim. O subconsciente tá querendo me dizer alguma coisa? O seu inconsciente Uhum, tá se manifestando no teu sonho, sim. E como, né? Na maioria das vezes nós não suportamos, né, o conteúdo manifesto do que de fato é, aham. ele vem com simbolismos, né? Por isso que as pessoas falam, você sonha uma coisa nada a ver. Não entendi nada. Eu falei, tá, então escreve, me manda. Entende? Porque aí é onde vai entrar o trabalho do analista, né? Entendi. Entende? Entendi. Então, assim, o nosso Você falou. inconsciente nos protege, Aham. Que né? legal. Não Você vai tá ser. pensando em algum sonho ainda? Eu também. Eu Exatamente. levo a minha Então, esposa assim. na estação de manhã, aí toda vez eu acordo, eu falo pra ela no carro, né? Eu falo, meu, sonhei um negócio nada a ver hoje. Não, mas é sempre assim. Porque ele Tem que nos passar por protege. análise, tá? Tem que passar por análise. Mas, assim, a gente... Aí ela fala, desculpa eu ia cortar. Aí ela fala, o que foi? Eu falei, foi um negócio tão doido que eu não sei nem como eu te conto. Né? Outro dia eu sonhei que tinham aliens atrás de mim. Aí o governo descobria que tinham aliens atrás de mim. E o governo veio atrás de mim. Só que tinha hora que eu não sabia se era o governo ou se Se eram eram os os aliens. Que aliens. cara louco, Estavam te E perseguindo. estavam me perseguindo. E aí alguém me cara louco. ajudava. Como E você alguém me dorme com um cara ajudava. A desse? gente. Nossa, é verdade. Eu tava virando alien. Tipo Distrito 9. A minha mão tava. Hã? Filmaço, boa. Distrito 9 é muito bom. E nem é sobre aliens esse filme, né? Uhum. Inclusive. A mão tava virando já. Enfim, um Bom. negócio bem doido. Desculpa, eu até perdi o fio Análise da meada. ajuda. Por favor, já vamos marcar. Por favor, já vamos A marcar. gente... Eu ia até falar isso, né? Mas Uhum. você sabe, né? Eu te contatei logo nas primeiras semanas, porque realmente Sim. a gente queria ter essa conversa. Uhum. E o tempo, ele é curto. A gente não consegue. Agora que ele entrou de sonhos... Tinha um que eu ia falar, mas eu não vou falar agora. Eu vou falar, não, Fala, nosso tempo tá cara. acabando, tem Não, que dá deixar tempo, pra só depois. fala. Já, ó, 10 minutos você fala, Não, rapidinho. você quer saber? Eu- Pessoal, cara. Ele vai marcar uma sessão. Por exemplo, ó, eu sou meio maluco, né? Mas os únicos sonhos que eu lembro recorrente mano, é muito pessoal, mano. Que, por exemplo, que eu tô sem roupa, assim, na rua, e as pessoas estão me vendo na rua, eu tô sem roupa. É um sonho comum também. Então, aí eu Que falo, loucura. mano, por que eu tô sem roupa?
Então deve ter alguma correlação, não sei. Entendi. Mas isso ia acontecer quando eu era pequeno, mas eu já sonhei algumas semanas em relação a isso. Mas eu também acho que tem um simbolismo, né? Mas Uhum. primeiro eu queria te agradecer assim pelo tempo. A Nossa, gente sabe muito bom, que muito bom. sua agenda ela é muito corrida, tem bastante coisa, né? Tem bastante tarefas aí, então a gente agradece muito por ter vindo aqui nos dar essa sessão gratuita aqui pra gente, né? Porque foi uma sessão que eu peguei e anotei uns pontos aqui que foram muito esclarecedores pra mim. E te pedir, te implorar pra voltar aí mais uma Por vez, pra favor. gente. Que tem uns outros aspectos que a gente Sim. gostaria de Uhum. falar também. E é claro, né, reforçar o seguinte, que ah, o principal objetivo, assim, é conscientizar aí, nesse mês aí das mulheres e tal, Sim. que isso possa ficar bem claro, sabe? Tá na hora de uma mudança de rota, né? Não tá mais legal do jeito que tá, não Uhum. tá interessante. Então eu ia pedir pra você falar ali naquela câmera como que o pessoal te encontra pra uma Uhum. consulta, como que Sim. te acha também nas redes sociais e se despedir aí da nossa audiência. Tá. Bom, meninos, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito da experiência, uma experiência nova para mim, né? Eu fico só lá na clínica, só atendendo. Eu costumo dizer que eu me coloquei integralmente na clínica mesmo. A gente, quando está na formação, a gente fala de treinar a escuta, né? Então, assim, para mim foi algo muito importante. Aceitei o convite com muita alegria, mesmo é uma honra. É um momento diferente, né? Novo, faz parte para mim de algo que eu vou trazer mais, né? Os vídeos, falar mais nas redes sociais. Bom, o contato é o Instagram, depois você pode deixar, é Sim. Jennifer Psicanálise. Tô numa fase de fazer um site e o WhatsApp. Mas assim, não se acanhem, né? As pessoas ficam, às vezes, um pouco de receio de contatar, de mandar mensagem. Eu sei que é um passo difícil, às vezes não é sobre muitas questões, né? Muitos tabus, mas a análise ela é bem, é, eu diria que é um antes e um depois, assim, né? Quando você se escuta, não tem mais como ficar igual. Então, eu estou à disposição nos telefones, depois os meninos vão colocar na rede social. Muito obrigado pelo convite. Aí eu não posso É deixar uma de honra. entregar aqui o desenho. Eu Ah. realmente. No começo tava parecendo a Sakura. Aí você Ah, deixou não dá, agora mais não sei se parecida dá com pra ela. ver, né? Mas acho que Ficou não, muito né? legal. Mas ficou muito legal. Eu adorei. Obrigada, viu? Muito obrigada. Jennifer, eu não tenho como agradecer. Foi assim, eu já tinha dado spoiler que esse episódio ia ser muito legal. E desde que o Will falou de você também, foi uma das pessoas que eu, cara, fiquei assim, muito ansioso pra gente receber aqui. E agradecer demais você, muito obrigado, você é uma pessoa muito bacana. Com certeza você ganhou mais um cliente aqui hoje. E eu não tô falando do Will. Mas assim, é muito legal mesmo, muito bacana. É muito satisfatório ver que tem Uhum, pessoas como você nessa profissão, que, uhum, né, tem que ser uma profissão. É uma profissão muito nobre, tem que ser com pessoas que têm vocação para isso mesmo, né? Não tem jeito. uhum. E assim, te agradecer muito mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço. Venha mais, por favor. Voltarei! Não, assim, Voltarei. nossa, pra ontem que a gente tá precisando, né, Will? De verdade. Não, mas Voltarei. realmente foi. Desculpa as nossas devaneios aí, É. porque eu e o Will, a gente é assim mesmo, né? Aham. E, bom, se você assistiu até aqui, por favor, segue lá a Jennifer Uhum, nas redes sociais, acompanha o trabalho dela. Tenho certeza que quando for pro ar esse vídeo, já vai ter bastante conteúdo lá na rede dela, mais ainda, né? uhum. Então, se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, né, meu? É. Só deixa eu fazer Claro, claro, por uma favor. coisinha, né? Que Uma mês, coisona. mês das mulheres, né? Então eu não posso deixar de mencionar que, ah, óbvio que a luta é bem grande, né? Uhum, Contra o machismo,
tudo aquilo que as mulheres sofrem. Mas eu queria falar para os homens, né, sobretudo que nesse mês a gente não quer só flores. Queremos as flores, queremos os presentes, mas queremos também que os homens se posicionem, né, em casa, entendam, né, tenham o letramento, né, sobre o machismo, porque infelizmente nós somos todos machistas de uma forma estrutural. A gente vem dessa estrutura, Exato. né? Então existem assim muitas mulheres machistas, né? Nós estamos num processo aí de conhecimento, de evolução. Então assim, procurem ler os conteúdos sobre o tema, ensinem os filhos, cuidem das filhas, os filhos, né, a divisão de tarefas na casa. Então, assim, é um tema muito grande, né? E eu quero voltar para a gente poder falar mais sobre isso. Perfeito. Não, e essencial. É essencial. É. E, gente, hoje em dia tá muito fácil, tá? Outro caso que a gente nem chegou a comentar aqui, mas daquela menina que foi assassinada pelo namorado, ex-namorado, não lembro, que ela teve as pernas amputadas, ficou internada. E aí, algumas semanas depois, a amiga dela, vai acabar sempre, a amiga dela aconteceu o mesmo, ela foi também Exato. assassinada pelo namorado ou ex-namorado, não lembro. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, escuta o que a Consciência. Jennifer falou Isso. aqui, consciência. Você, tem só filhos homens, você que é pai, mãe, tem só filhos homens, você tem responsabilidade também para o seu filho não virar um assassino, não virar Exatamente. um bosta aí que vai tá dando Aham. problema para a sociedade no futuro. Então, bom, gente, ó, mês das mulheres, mês de consciência, não é só o dia 8, ok, é o dia da celebração, mas é o mês, é o ano, né, Will? É a vida, né? É a vida, pelo amor de Muito Deus. bem, Então, ó, muito bem. coloca isso na sua cabecinha minúscula e semana que vem a gente tá aí. Ô, Gui, antes de ir, cadê daí o seu quadrinho, cara? Corre, corre, corre. Ó, Tá bom. Chegou em arroba primeiríssima arte mão. do Jesus, ponto fio, Franskisauro, e olha só esse quadrinho maravilhoso Já aqui, tá cara. na mão aqui, frágil, com uma história, assim, extremamente importante também, que conscientiza, né, Gui? Cara, ó, tudo a ver com o episódio de hoje. Então, Tudo a assim, ver. vamos lá, ele não trouxe os nossos exemplares, vou deixar aqui Como esse aqui é registrado. meu, cara. Não, Quando trouxe os esse é meus, né? amostra. Se vira, E a se vira gente- aí. Não, tá maravilhoso. Então, segue lá nas redes do Gui e já adquira aí o seu, Tá lindo e é isso aqui, uma cara. Vou leitura dar spoiler. excelente. Pronto. Gente, Vamos obrigado e até a próxima semana. Até semana que vem, gente. Valeu, brigadão. Fomos.